Olá pessoal, tudo bem com vocês? Gente, eu tô aqui para te dar mais uma aula sobre o iFood e nessa aula eu quero falar com vocês sobre 3 métricas importantíssimas que o iFood tem para medir, para ver se você é um bom parceiro e ele deve te impulsionar ou te mostrar para os clientes dele. A primeira métrica, dentre de muitas que o iFood tem, é os chamados, pedidos com chamados, e nós precisamos evitar esses chamados. O que acontece? O que é um pedido com chamado? Sabe quando você faz um pedido, recebe um pedido, o cliente entra em contato com você e de repente aparece um som de alerta ou uma mensagem no chat robótica, o iFood respondendo, o cliente falando com o iFood, um pop-up assim que você tem que apertar uns botões quando seu pedido está atrasado, por exemplo, ou quando você manda alguma coisa errada e o cliente questiona, de repente aparece uma foto, um dizer do cliente, o iFood meio que intervindo. Isso significa que o cliente entrou em contato com você, o algoritmo do iFood, a inteligência, entendeu que tem um problema ali, codificou a mensagem e interviu. E aí, a partir do momento que ele intervém, ele abre um chamado, aquele pedido se torna um pedido com chamado. E aí você tem que resolver esse pedido, obviamente, diante das opções que o iFood vai te dar. Nós precisamos evitar isso, porque toda vez que nós temos um pedido com chamado, isso é uma métrica ruim, porque afinal de contas, o pedido com chamado deu algum problema. Ou ele atrasou, ou ele teve lacre violado, ou ele revirou, ou foi faltando item, ou foi itens errados. Enfim, algum problema aconteceu. Hoje, no momento que eu estou gravando esse vídeo, a métrica do iFood é que a sua loja precisa ter 2,5% de chamado no máximo. No máximo. Então, se saiu 100 pedidos, no máximo 2,5 precisa ter chamado, pode ter chamado. É uma porcentagem baixíssima, porque talvez não saia 100 pedidos na sua loja, talvez saia menos. Então, se saiu 10, um pedido com chamado já é uma métrica absurda. Então, você precisa cuidar muito. Se você percebe um erro na sua operação, se você percebe que vai atrasar o pedido, se você percebe qualquer coisa que pode abrir um chamado, você tem que se antecipar e falar com o cliente. O máximo que pode acontecer é assim que o cliente mandar mensagem, você responder, porque talvez assim o iFood não compreenda que ali tem um pedido, um potencial chamado em aberto. E aí você consegue evitar os pedidos com chamados e melhorar ou impulsionar a sua loja para os clientes do iFood. Lembre-se, nunca se esqueça. Os clientes são do iFood, você é um parceiro. Se o iFood entende que você não é bom para os clientes dele, ele não vai te impulsionar, ele não vai te mostrar. Então, se você não joga conforme as regras do jogo dele, infelizmente, ele não vai mostrar você para os clientes. E o papel do iFood não é te roubar 20% do seu lucro, do seu faturamento. O papel dele, além desse, obviamente, é mostrar para uma base de clientes de milhões que ele tem. Então imagine que ele tem milhões de clientes disponíveis na sua região e ele tem esses clientes. Então ele conta com você como um parceiro e se você não jogar nas regras dele, ele não vai te mostrar. A segunda métrica importantíssima que existe dentro do iFood é a métrica dos cancelamentos. O iFood tem uma métrica de cancelamento com um máximo de 1%. Ou seja, a cada 100 pedidos, um pode ser cancelado. Gente, isso é muito pouco. Nós precisamos cuidar. Como que você evita cancelamento? Não errando. Então, tente ao máximo priorizar a sua operação e olhar bem criticamente se você está cumprindo com aquilo que você prometeu dentro da plataforma do iFood para o seu cliente. O próximo nível de um pedido com chamado é o cancelamento. Dentro do chamado, o iFood vai tentar conversar mediar entre você e o cliente. E se o cliente não ficar satisfeito com as respostas que forem surgindo, ele vai ter a opção de cancelar. E esse cancelamento, ele é incontestável, porque existem cancelamentos que você pode contestar junto ao iFood. Mas esse, por exemplo, o pedido com chamado, é incontestável. Eu já falei em outros momentos também como você evitar cancelamento de forma que você não consiga contestar, que é confirmando a entrega com o cliente. Na prática, quando acontecer uma situação de cancelamento, você vai fazer ao máximo possível para esse pedido não ser cancelado. E uma das estratégias que eu aplico aqui com os meus clientes, aplico na minha loja, na minha realidade, porque eu sei que a realidade pode ser muito diferente do que acontece no papel. O que eu faço e tem dado certo, e é uma sugestão, não estou mandando você fazer, mas eu sugiro para as pessoas que caminham comigo,
quando houver um cancelamento ou um possível cancelamento, que você não conseguiu mediar, você conversou com o cliente, você não conseguiu alinhar com ele, não conseguiu reenviar, por algum motivo o cliente não quis receber mais, ou ele já não estava mais no ambiente para receber, no endereço, enfim, você não conseguiu evitar o cancelamento, conversando com o cliente, você vai pedir para o cliente confirmar a entrega e aí você vai estornar o valor para o cliente via Pix. Você corre o risco de levar 2 calotes. Você corre o risco de o cliente cancelar junto com o iFood e ainda você pagar o Pix para ele. Só que na maioria das vezes não é a realidade, não é isso que aconteceu. Comigo e com os meus clientes isso nunca aconteceu. Mas nós somos brasileiros, nós sabemos como que é a realidade e a gente sabe que isso pode perfeitamente acontecer. Então, é um risco que você corre. Porém, quando o cliente confirma que recebeu o pedido e você estorna o valor para ele, você cria um bom relacionamento com o cliente, né? No melhor cenário ou no cenário ok, né? No cenário ordinário ali, você cria um relacionamento bom com o cliente porque o cliente entende, pô, esse restaurante ele tem compromisso comigo, ele falhou ou enfim, não deu certo de ele entregar o pedido, mas só que deu certo, ele me mandou o valor de volta. Já fica salvo um bom relacionamento com o cliente e automaticamente ele pode te avaliar bem lá na plataforma do iFood. E se ele não te avaliar bem, você reduziu drasticamente a sua taxa de cancelamento. Porque se você faz 20 marmitas, um cancelamento, 2 cancelamentos, vai comprometer demais a sua operação. Então, assim, é uma forma de você evitar o cancelamento. Claro que antes de cancelar, para o cliente cancelar, passa muitos processos. Mas quando você chegar nesse tempo, nesse time de cancelamento, é uma ferramenta, uma estratégia que eu adotei aqui, tem funcionado comigo, funciona com os meus clientes, de nós conversarmos. Porque quando nós confirmamos, quando o cliente, na verdade, confirma a entrega lá, confirma que recebeu o produto, mesmo que ele não tenha recebido, as formas de ele cancelar de uma forma que eu não consiga contestar com o iFood, elas reduzem drasticamente. Ou seja, se ele confirmar a entrega, mas cancelar o pedido junto com o iFood, eu consigo entrar, falar com o iFood, cara, eu entreguei esse pedido, entendeu? Então você consegue ali, e uma coisa muito positiva é que o chat que nós conversamos com o cliente fica salvo no histórico do pedido. Então, quando o iFood vai avaliar um cancelamento e você contesta isso, você pode usar o chat como ferramenta. Então você consegue conversar com o cliente. Se o cliente está cancelando por má fé, você consegue tentar ao máximo expor lá no chat que o cliente está agindo de má fé. Como? Falando que você quer entregar, falando que você quer estornar o valor, falando, enfim, conversando com o cliente, mostrando que você quer resolver a situação. O cliente pode cancelar de qualquer jeito, mas aí você consegue contestar com o histórico do chat. Então essas são algumas estratégias que eu te dei agora para você evitar o cancelamento. A outra métrica que o iFood avalia é muito óbvio que é as avaliações que os clientes deixam para nós parceiros. E você precisa estar constantemente olhando o que os clientes dizem ao seu respeito, ao respeito da experiência que eles estão tendo. Porque nós, como donos do nosso negócio, nós temos uma visão. A operação, os nossos funcionários têm outra visão. O motoboy tem outra visão e o cliente tem outra visão. São etapas e produtos, o mesmo produto, só que de diferentes perspectivas. Então você precisa sempre prestar atenção o que o cliente está falando ao seu respeito, ao respeito do seu produto, ao respeito da sua entrega. Então o iFood divide a avaliação em avaliação do pedido e avaliação da entrega. Então se você está tendo uma avaliação boa do seu pedido, porém ruim da sua entrega, você precisa rever o seu time de motoboy ou conversar com eles de alguma forma. Se você está tendo uma avaliação boa dos seus entregadores, porém avaliações ruins dos seus pedidos, você precisa rever a sua operação e aí você vai ter que ver o que o cliente está falando. E quando o cliente vai avaliar, não sei se você já teve a experiência de avaliar um pedido que você fez pelo iFood, você não só escreve o que você achou do pedido, mas o iFood disponibiliza alguns botões para você falar. Se você dá uma avaliação ruim, ele fala o que pode melhorar. Aí aparecem vários botões. Tempero, embalagem, tempo de entrega, enfim, vários botões.
Quando você dá uma avaliação boa, ele fala o que te surpreendeu, o que foi bom. Aí você vai falar, aí o cliente clica nesses botões e fala o que foi bom. E o iFood mostra isso pra gente. Então, quando você olha no quadro de avaliações lá no seu portal do iFood, na aba de avaliações, você consegue ver certinho o que os clientes estão pensando a seu respeito. Aí você pode falar para mim, Davi, o que eles estão falando não tem nada a ver. Tudo bem, um ou outro fala que a comida tá salgada, ou que o frango foi cru, ou que o motoboy foi grosso. Um ou outro, ok, a gente pode acender um sinal de alerta, mas só que a gente, ok, deixa pra lá. Mas se for várias vezes reclamando e vários botõezinhos ali, né, que você vai ver lá na plataforma, vários ranqueados ali, tipo assim, várias avaliações falando que o seu tempero precisa melhorar, você precisa acender e olhar isso dentro da sua operação. Porque às vezes você não tá vendo, mas a cozinheira tá salgando, ou ela não tá fritando, ou na hora da pressa, o frango não tá ficando o tempo suficiente na fritadeira. Enfim, várias coisas podem acontecer que no mundo ideal, no momento oportuno, não acontece. Mas na hora do pico, que é a hora que a gente espera, que é a hora do almoço, a hora da janta, isso pode acontecer. Então você precisa tirar o preconceito de ser dono do negócio e ser aquela pessoa tipo de ficar na defensiva, caso você fica, se você não fica, ok? Mas você precisa olhar para isso como os clientes estão avaliando e eles estão falando o que eles estão recebendo, o que eles estão achando do meu produto. E você começa a moderar isso e ponderar isso. E de acordo com o que eles estão falando, você vai ajustando a sua operação. Então eu acabei de falar com você sobre 3 métricas importantíssimas que você deve sempre olhar dentro da plataforma do iFood. Te vejo na próxima aula.